público muito. A gente aproveita para disponibilizar para quem não pôde assistir ao vivo. De novo, agradecer a Ju, que está sempre aqui conosco, nos ajudando nessa parte tão complexa e que ela traz com tanta tranquilidade e de uma forma tão lúdica que fica fácil para a gente ouvir e entender. Dizer para vocês que a Ju hoje está tendo um esforço um pouquinho maior, porque ela está doente. Então, Ju, fica tranquila, se precisar parar, tomar água, fica bem à vontade, tá? Ela não largou o compromisso, né? Mas a gente fica bem à vontade também, justo precisar dar umas paradinhas de vez em quando, a gente vai entender. Tá bom. Certo? Tudo contigo, então. Tá bom, então. Obrigada, Lu. Então, novamente, boa tarde a todos. Quero agradecer o convite, né? Já é a terceira vez que eu participo do Vamos Conversar Sobre. Para mim é sempre muito bom, é um prazer. E como disse a Lu, nesse último convite, ela disse assim, eu tenho um desafio para ti. E aí eu considero que sempre, a cada convite é um desafio, porque os assuntos que envolvem plano de saúde ou que envolvem ANS, eles são muito técnicos, né? E para quem vive isso há muito tempo é muito tranquilo, mas para a gente transmitir isso para quem não está no dia a dia, é um desafio. Então, eu tento sempre, nas últimas apresentações também, eu tento sempre, o nosso assunto é mas eu tento de alguma forma contextualizar, trazendo outras coisas que impactam, né, no assunto para a gente poder entender e compreender um pouco melhor. Então, hoje o nosso assunto é a questão da sinistralidade nos planos de saúde. E o meu objetivo, assim, se no final desse encontro vocês tiverem a compreensão de como é que se chega à sinistralidade e o quanto ela impacta na hora de um reajuste, eu vou ficar muito feliz. Então, acho que o objetivo hoje é esse. Aí, no final, vocês vão me dar esse feedback, ok? Eu trouxe uma apresentação, eu vou tentar compartilhar ela aqui. A Lu vai me dizer se ela vai aparecer ou não. Só um pouquinho, Lu. Essas coisas de tecnologia, às vezes, Tá aparecendo alguma coisa para ti, Lu? Ainda não, Ju. Tá. Aqui, então. Agora? Tá abrindo. Viu? Tá. Apareceu. Certo, não estou enxergando todos, mas ok. Então, nosso assunto é sinistralidade. Para algumas coisas que eu vou falar aqui são muito óbvias, para outros não. Então, peço desculpas às vezes se eu vou ser um pouco repetitiva. Quando a gente fala em sinistralidade, a gente tem que pensar assim, qual é a origem dessa palavra? Né? De onde ela vem? Ou seja, a gente pensa sinistralidade, será a mesma coisa que sinistro? Né? Quando a gente pensa em sinistro, o que a gente pensa? Puxa, algo estranho, né? Algo obscuro. Muitas vezes a gente diz, essa situação está sinistra. É por quê? Porque a gente desconhece aquela situação, né? E aí, então, a sinistralidade, ela é derivada da palavra sinistro. E por ela ser derivada, não significa que ela significa a mesma coisa, não quer dizer que ela significa a mesma coisa, né? Então, a sinistralidade, ela significa prejuízo, perda. O sinônimo dela, se nós pegarmos no dicionário, o prejuízo é uma perda, diferente de sinistro, que é desconhecido. Então, é importante nós termos essa compreensão. Quando a gente fala em sinistro, a gente pensa assim... Ju, vou te interromper um pouquinho. Para nós, está aparecendo a apresentação minimizada. Ué, peraí. E agora? Continua minimizada, não está naquele modelo apresentação, sabe? E o segundo slide não apareceu também. Não sei se foi só para mim, gente. Eu tô achando que a minha internet está meio lenta, pode ter sido só comigo. Não, para mim também. Não, para mim também tá aparecendo no formato computador, assim, aparece a partezinha, não está ampliado, Ju. Não ampliou. Eu acho que ali embaixo, Ju, quando tu coloca para formato apresentação, ela tá, para mim tá ok, tá, justamente tá como apresentação, mas deixa eu ver aqui novamente. Ui.
Daquele formato que tu colocou antes, ao menos ela está maior na tela para nós. Maximizou ali. É que eu não mexi nela, Lu, peraí. Tu não quer, de repente, tu transmitir ela? Posso fazer, só que daí tu tem que botar. Eu te passei no WhatsApp. Eu tenho ela aqui, é verdade. Isso, que daí fica melhor. Já faço isso. Porque para mim aqui parece que tá normal, sabe? Sim, te entendi. Peraí que eu já estou baixando ela aqui. Bom, mas aí eu vou falando então. Enquanto tu procura aí, eu vou falando. Quando a gente pensa em sinistro, e a gente remete à seguradora, né? Então, vamos imaginar aqui, quando a gente faz um seguro, vamos imaginar um seguro de um carro. A gente vai na seguradora, o vendedor vem até nós, a gente preenche um formulário, e ali a gente vai ter que especificar o que o nosso carro tem. Se o nosso carro tem roda de liga leve, se nosso carro é automático, se o nosso carro, o ano que ele é, quem vai ser o condutor, a idade do condutor. Então, tudo isso, embora a seguradora trabalhe o sinistro, ela trabalha com o valor conhecido, entende? Então, por exemplo, no momento em que a gente está, pode passar duas, no momento em que a gente faz um seguro de vida, ou um seguro de um imóvel, ou um seguro de um carro, a gente já vai, embora seja desconhecido, a gente já vai ter no valor, na apólice, o valor que a gente vai ser ressarcido, né? A gente já sabe que se eu falecer, o meu segurado vai ter lá, sei lá, 100 mil, 200 mil. A gente sabe que se alguma coisa acontecer com o meu imóvel, eu vou ser ressarcida, vou ser reembolsada de tanto. E se o meu carro for roubado, eu vou ser reembolsada. Então, eu só quero que vocês entendam que quando a gente trabalha com seguro, sinistro, o sinistro, embora ele seja um desconhecido, o valor dele, quando a gente faz um seguro de alguma coisa, o valor é conhecido. Não está conseguindo, Lu? Eu estou apanhando um pouquinho. Não, eu vou falando, tá? Eu vou falando, não tem problema. Beijo. Não vai ficar ilustrativo, mas vai ficar prolixo, mas não tem problema, eu vou falando. Para nós, quando a gente fala em planos de saúde, nós, usuários de planos de saúde, a gente acessa hospitais, a gente acessa clínicas, a gente acessa laboratório, consultório, ou seja, a gente busca por estes serviços e a operadora nem sempre sabe que a gente está buscando esse serviço. Por exemplo, se eu tenho uma guia em mãos de uma cirurgia, por exemplo, e eu vou na operadora para autorizar, ela vai conhecer aquele evento. Ela não vai conhecer o valor daquele evento, porque aquele evento vai depender de uma série de outros fatores. Vocês estão conseguindo captar a diferença entre sinistros e que nós vamos chegar na sinistralidade. Então, o fato de nós, por exemplo, nós da associação, se nós formos buscar um atendimento em qualquer prestador da Unimed ou do centro clínico, esse acesso ao serviço, por ele ser desconhecido, quando ele for conhecido, ele vai gerar uma sinistralidade. Certo? Tu pode passar umas duas, Lúcia, para eles enxergarem. Qual que está aparecendo para você, Ju? Porque agora eu já... Sinistro e sinistralidade. A segunda lâmina, acho que está aparecendo. Então, o que significa a sinistralidade para nós? Para a operadora de plano de saúde, a sinistralidade é o total da receita que a operadora recebe e o total dos custos que ela tem com aquela busca que a gente faz pelos serviços. Isso, então, é a sinistralidade. Por isso, a importância de a gente sempre ter em mente assim, vamos imaginar que a gente dá de receita para a operadora, vou chutar aqui um valor absurdo, gente, para ficar compreensível, que a gente dá de receita 1 milhão. Significa, Juliana, que se a gente tiver uma sinistralidade, um uso de 1 milhão, a sinistralidade está legal? Não, não significa isso. Então, geralmente, a nossa receita, a receita que nós damos, que a gente dá para a operadora de plano de saúde, ela tem que ser superior ao custo que a gente dá. Vocês concordam? Pode passar duas, Lu. Aparecendo o que significa sinistralidade, né, Ju? Isso, pode passar, para eles visualizarem. Então, aqui foi o que eu falei para vocês, que a sinistralidade, na verdade, nem sempre quer dizer que
se eu contribuo com 1 milhão para a operadora, eu posso gastar 1 milhão. Não, tem que ter um equilíbrio e depois vocês vão entender o porquê. Pode passar. No momento em que pode passar mais uma. No momento em que a gente tem, gente, o nosso cartão do plano de saúde, eu costumo dizer para todo mundo que a gente tem um cheque em branco em mãos e que o cheque especial ele é sem limite, né? Diferentemente lá do seguro, que a gente tem um valor que a gente conhece, aqui a gente sabe que a gente pode acessar, a gente vai consultar, a gente vai internar, a gente vai buscar por procedimentos, a gente pode fazer tudo, né? E a operadora ela não vai limitar essa busca por essa prestação de serviço. O que ela vai ter que fazer? Ela vai ter que garantir dentro dessa busca aquilo que a Agência Nacional de Saúde exige que ela nos garanta, que é o que está no rol, né? Mas assim, ela não vai dizer assim, Juliana, você não pode consultar lá no Moinhos, se o teu plano de direito ao Moinhos, eu não quero que tu falar, não pode. Então, a partir do momento que a gente tem nossa carteira em mãos, a gente pode dizer que a gente tem um cheque em branco. Pode passar, Lu. E aí, é importante nós entendermos que a saúde suplementar, a cadeia da saúde suplementar, que é onde nós nos enquadramos, né? Então, como é que funciona a cadeia de saúde suplementar? Nós temos lá os associados, ou seja, o beneficiário de plano de saúde. No nosso caso, a gente tem a associação, né, que intermedia a relação do plano de saúde com a operadora de planos de saúde, que é a Unimed ou o centro clínico. Nós temos os prestadores que eles se encontram nesse desenho aqui, abaixo da operadora. Então, aqui nós temos os atores da saúde suplementar, fazem parte dessa cadeia. Pode passar. Então, a gente tem os associados, a associação, e nós associados ou nós beneficiários, nós vamos buscar por atendimento no plano de saúde, que consequentemente tem lá os seus cooperados, os seus credenciados. Pode passar. E até o momento em que a gente busca esse serviço, gente, ele é desconhecido, né? Como eu falei lá atrás, ele só vai ser conhecido se o evento vai ser conhecido se a operadora autorizou esse evento. Então, aqui, para a gente entender melhor, abaixo do plano de saúde, pensa que nós temos, dentro dessa cadeia, a gente tem os hospitais, as clínicas, os laboratórios, os consultórios, temos honorários. O que são esses honorários? Todos os médicos que atuam nos consultórios ou nos hospitais, eles recebem os seus honorários, né? A gente tem serviços de alto custo, a gente tem a contratação de serviços de terceiros. Por exemplo, se tivermos um plano de cobertura nacional, a Unimed local, ou seja, vamos falar na Unimed Porto Alegre, ela tem que contratar o serviço externo. Por mais que ela contrate serviço de outras Unimeds, ela tem um custo para isso que, consequentemente, vai ser repassado para nós. Então, o objetivo de mostrar isso aqui para vocês é que, nessa cadeia toda, quando a gente fala em sinistralidade, imaginem a complexidade da situação. Porque, a partir do momento em que a gente tem dentro de um hospital diária compreende um serviço de hotelaria, né? Taxas, medicamentos, materiais, serviços, equipamentos, tecnologia, nutrição, limpeza, enfim, pensem que só no hospital a gente tem toda essa complexidade. E dentro de cada serviço ou de cada item desses, vamos pensar no hospital, materiais e medicamentos, eles têm uma variação muito dinâmica de preço, né? Então, isso tudo, como a operadora desconhece a nossa busca, quando a operadora passar a conhecer isso, ela vai começar a enxergar a sinistralidade. Pode passar, Lu. Aí, nós temos o sistema inverso, que é bem o que eu quero mostrar para vocês, que é onde a gente vai compreender onde é que surge a tão famosa sinistralidade. A partir do momento que nós buscamos um serviço num prestador lá da operadora, seja hospital, clínica, laboratório, consultório, eles atenderam durante um mês uma série de pessoas. Aí entra o sistema inverso. Aquele prestador que atendeu, seja os associados ou qualquer beneficiário da Unimed ou do centro clínico, ele vai ter que fechar a fatura dele. A partir do momento que ele fecha essa fatura, ele fecha todos os atendimentos que ele realizou naquele mês. E aí ele envia essa fatura para a operadora de planos de saúde. E nesse momento, gente, a operadora conhece o evento e ela conhece o valor daquele evento. Percebam a diferença de um seguro.
né? Então, por isso que neste momento surge, então, a sinistralidade, porque a operadora vai abrir um leque dos seus contratantes, dentre eles vão estar as associações, a CRT e a AST, e ela vai ver quanto a AST e a CRT contribuíram neste mês, né? Qual foi a receita que eles nos deram. E aí ela vai ver qual foi a despesa que os associados deram também. E ela vai verificar quanto é que foi de receita e quanto é que foi de despesa. E aí, então, vai surgir o percentual de sinistralidade. Até o conceito, o pessoal do PGS colocou no jubilado, então vocês sabem o que é a sinistralidade, mas é interessante saber quando ela surge, quando ela aparece para a operadora, e até a operadora ela faz esse levantamento mensal. E um dos trabalhos do PGS, que é muito bem feito, é o controle disso. Eles acessam esses relatórios mensais de utilização e eles conseguem perceber mensalmente, o pessoal, toda a equipe do PGS consegue perceber mensalmente qual é o custo, qual é a sinistralidade daquele período, para que ao longo dos 12 meses, quando for o aniversário do contrato e o momento da negociação, o pessoal já tenha aí o conhecimento, né? E possa, inclusive, ter claro se houve neste período alguma inconsistência. Pode passar, Lu. Então, quando a gente fala em reajuste, falamos ali, então, da sinistralidade, que ela é conhecida, e em que momento ela é utilizada. A sinistralidade ela é utilizada quando a gente fala em reajuste. Para a Agência Nacional de Saúde, para conhecimento de vocês, existem quatro opções de reajuste, conforme o tipo de característica dos planos. Por exemplo, os planos individuais, o reajuste ele é definido pela própria Agência Nacional de Saúde. E uma vez por ano, geralmente em maio, a agência define, no caso, ela faz um cálculo que não compete aqui a gente, mas é um cálculo bem específico, bem complexo, e aí, então, ela aplica o reajuste para os planos individuais. Não é o nosso caso. As operadoras também têm os planos empresariais até 30 vidas. Então, imaginem vocês, se a Unimed, o Centro Clínico, todas as empresas até 30 vidas, eles vão ter que calcular a sinistralidade, eles chamam por um pool de risco. Isso se dá da seguinte forma, eles unificam toda a receita dessas empresas até 30 vidas e toda a despesa dessas empresas até 30 vidas. Fazem um contrapeso e aí estipulam um índice que vai ser aplicado para todas elas. E aí as operadoras têm que, inclusive, como obrigatoriedade, disponibilizar no site delas o percentual por contrato. Então, Juliana tem empresa X, vai estar lá. Empresa número X, percentual tanto a ser aplicado. E agora entra o que nos interessa, que são os reajustes dos planos empresariais e os coletivos por adesão. Nesse, a ANS não interfere, ela simplesmente deixa como uma livre negociação. Ela não tem interferência da agência. E aí, a gente tem que, então, verificar para fazer esse reajuste o que está previsto no contrato. Então, vamos imaginar, depois eu até vou trazer para vocês obrigatoriedades do que tem que estar previsto na cláusula contratual. Mas antes disso, eu quero dizer que existe uma quarta forma de reajuste, que é o reajuste por faixa etária. Até isso, Lu, isso aí. Como é que funciona? Então, vamos imaginar que nós, das associações, a gente tenha lá, em julho, um reajuste que foi negociado com a Unimed, com o Centro Clínico, enfim. Só que o reajuste vai ser em julho, tá? Vamos supor que eu tenha 48 anos. É mentira, tá? Só tenho 47. Mas vamos supor que eu tenha 48 anos e eu faça aniversário em julho. Então, legalmente, a operadora de planos de saúde, além do reajuste que ela negociou lá com a contratante, ela vai poder aplicar um reajuste por faixa etária, porque eu mudei de faixa. E isso acontece com todas as faixas. Vamos supor que tem alguém no nosso contrato que vai fazer 19 anos em julho. Ela vai mudar de faixa, então ela vai ter o reajuste da sua faixa etária
e ela vai ter também o reajuste contratual dos 12 meses, apurado nos 12 meses. Isso é muito importante que se compreenda, porque muitas vezes vocês já devem ter escutado, a própria mídia traz isso, o reajuste do plano de saúde de tal lugar foi de 40%. Mas não, teve uma análise, teve uma negociação, e possivelmente quando eles trazem essa informação, é porque houve sim um reajuste de faixa etária junto. Então, pode ocorrer, não se surpreendam. Se vocês fazem aniversário no aniversário contratual do reajuste contratual anual, vocês correm o risco de ter um percentual maior de aplicação de reajuste. Pode passá-lo. Aí aqui, quando a gente negocia com um plano de saúde, a gente assina um contrato, isso seja no individual, seja no empresarial, ou seja no coletivo por adesão. E aí, vocês vão me perguntar, tá, mas como é que se define esses índices de reajuste? Como é que se define a sinistralidade dentro do contrato? Os contratos de planos de saúde, eles são contratos por adesão, assim como é um contrato de um banco, né? Quando a gente vai abrir uma conta no banco, a gente não pode dizer assim, essa cláusula eu não quero. Isso não existe, né? Quando a gente vai assinar um contrato de telefonia, né? Seja com Vivo, Claro, né? Com qualquer uma delas, elas nos impõem um contrato. E a gente não pode tirar as cláusulas que estão ali, a gente tem que aceitar. E igual funciona para o plano de saúde. E aí aqui eu trouxe duas informações que fazem parte da cláusula contratual de reajuste de todos os planos de saúde, que são dois itens muito importantes. Um deles é o da sinistralidade, é o teto da sinistralidade. E digo para vocês que de norte a sul, assim, a maioria das operadoras trabalha com um teto de sinistralidade de 75%. O que isso quer dizer, Juliana? Isso quer dizer que se a contratante paga lá para a operadora 1 milhão, significa que o ideal é que ela dê de despesa, sabe aqueles serviços que a gente busca, que ela só vai conhecer quando o prestador apresenta a fatura? É que esses eventos não passem de 75% desse 1 milhão, vamos supor. O 1 milhão é figurativo. Então, se ela gastar 750 mil desse 1 milhão que ela dá de receita para a operadora, seria razoável. Agora, se ela der 85, ou se ela gastar 1 milhão e 200, é péssimo, porque a partir destes 75, a gente já vai estar trabalhando com uma margem de sinistralidade superior ao que está contratado. E isso vai interferir lá na nossa negociação quando do reajuste anual contratual. E além desse percentual de sinistralidade, a gente tem também, é obrigatório estar nas cláusulas contratuais, aí uma definição de índice de reajuste. Geralmente nessas cláusulas de variação de índices, eles trabalham com o IGPM, Índice Geral de Preço de Mercado, o IPCA, e o VCMH, que é o Índice de Variação de Custos Médicos Hospitalares. Vocês recordam que quando eu mostrei lá o slide dos hospitais, das clínicas, dos laboratórios, que tem vários eventos que estão dentro deles, seja materiais, medicamentos, insumos, tecnologia, tudo isso faz parte desse índice VCMH. Então, na hora do reajuste, vocês vão me dizer, tá, mas a gente vai reajustar só com base na sinistralidade ou vai ser usado o índice também? Aí eu vou dizer para vocês, depende. Depende porque a operadora vai vir com tudo. Se nós tivermos uma sinistralidade superior ao que está no teto do contrato e os índices variaram consideravelmente, eles vão trazer para a gente uma proposta de reajuste bem elevada. Então, eles vão apurar o que aconteceu durante os 12 meses e aí nós, contratantes, vamos ter que cumprir o que está nessa cláusula contratual, que percebam, a gente não pode modificar. Compreendem? Só para deixar tu respirar um pouquinho e tomar uma aguinha. Tá bom. Eu só queria ilustrar para o pessoal que, para vocês terem uma ideia, o IGPM, ano passado, ele ultrapassou 20%, o acumulado dos 12 meses, né?
Então, o quanto é complexo isso no momento da negociação, porque isso está previsto na cláusula contratual, é uma cláusula contratual, está previsto no contrato, e ainda a gente tem a análise da sinistralidade, que é a receita versus o custo, né? E nós somos sabedores de que a nossa carteira, ou seja, todo o número de vidas que compõem os nossos planos, eles têm uma idade média mais alta do que a maioria dos outros planos. E, naturalmente, conforme o passar da idade, a utilização aumenta, porque vem as doenças crônicas, vem as necessidades, né, relacionadas a isso, e naturalmente a gente vai ter um custo maior. Só para ilustrar a complexidade que é o momento da negociação, porque, como a Ju disse, a operadora vem com tudo, né? Ela tem base legal para vir com tudo. E a gente é que tem que trabalhar com os argumentos e com todas as análises que são feitas no decorrer do ano. Bola contigo, Ju. Ah, tá. Pode passar, então, Lu. Então, na verdade, vocês podem estar se perguntando, tá, então o que vai prever o reajuste? Aí eu digo para vocês que o que vai contemplar o reajuste no momento em que a operadora nos apresenta vai ser tanto a questão da sinistralidade quanto a questão do índice, da variação do índice. Então, pensem, que pode até passar, Lu. Pensem que a alta utilização mais a variação de preços é o nosso maior vilão, é o anterior, é o nosso maior vilão na negociação. Acho que está faltando uma lâmina aí, mas enfim, não tem problema, não tem problema. Não tem, é uma que aparece um... pode passar a próxima, eu acho, só para eles verem que... Enfim, mas eu vou falar. Esses dois momentos, tanto a sinistralidade quanto o índice, aqui. Eles são, eu digo assim, é um vilão, porque ele tem uma cara feia, né? Então, é nesse momento que a equipe do PGS se mobiliza, e eu digo que é um duelo de titãs. Né? Fica um puxando de um lado, o outro puxando do outro. E o que a equipe faz? Esse trabalho, essa apuração de dados mensal que se faz, que se analisa, ela serve de base para que lá, ali no final, no momento em que a operadora diz, quero o reajuste de tanto, para que a equipe tenha a propriedade, esse trabalho da propriedade, para que ela consiga rebater essa solicitação com propriedade, visando o quê? O justo para o associado. Né? Esse trabalho todo, ele visa o justo. Então, é muito bacana, durante várias negociações que a gente participa, né, Lu e equipe, a gente vê, assim, que a gente tem grandes vitórias pelo fato de estar acompanhando, pelo fato de estar participando e enxergando, embora depois do fato, a gente consegue aí grandes vitórias. Isso é bem importante que vocês saibam que acontece. E aí, a gente tem também, falando em tipos de reajuste, quando eu falei da sinistralidade, a sinistralidade ela é um índice, um tipo de reajuste técnico, que é baseado na utilização versus receita. Aí a gente tem, quando a gente fala do índice, daqueles índices, seja GPM, IPCA, PCMH, esse é um tipo de reajuste financeiro. E aí, quando eles nos solicitam o reajuste final é a combinação dos dois. E aí entra também o nosso jogo de cintura, né, Lu? Para tentar dizer, não, a sinistralidade aqui não é dessa forma como vocês estão apresentando, ou o índice que vocês estão nos mostrando que está nessa forma não é bem dessa forma, e é assim que funciona durante toda a negociação. E aí, pode passá-lo. Aí a gente pode pensar assim, né? E geralmente o brasileiro eu sou, e vocês são, e é natural. Eu estou pagando, eu quero usar, né? Eu vou usar. Ao contrário de um seguro, né? O seguro a gente paga, a gente não quer usar. Olha que não tem lógica, né? E aí o plano de saúde, porque eu pago, eu vou usar. Então, a gente tem que entender que o plano de saúde, ele é um sistema mútuo. Ele trabalha com mutualismo. Pode passar, Lu. E o que é o mutualismo? O mutualismo é um esforço, né, que, na verdade, a gente faz para garantir que uma pessoa que está precisando usar hoje, ela vai usar, e aí hoje eu não estou utilizando, mas eu estou colocando dinheiro lá na caixinha para que um dia, se eu precisar usar, eu vou usar e ela vai estar contribuindo.
Isso chama-se mutualismo. E essa é a característica dos planos de saúde aqui no Brasil. Né? Então, aqui eu até coloquei ora eu vou ser mutuante, ora eu vou ser mutuário. Né? Então, ora eu vou estar pedindo emprestado, quando eu for usar lá o serviço, eu vou ter que estar pensando, poxa, tem alguém que está pagando e não está usando, e eu estou usando por ela, e vice-versa. Então, é muito, mas muito importante que a gente tenha esse conhecimento, faltou a palavra, enfim, que a gente entenda que isso é real. Consciência, né? Consciência, Consciência. Deixa eu ver, pode passá-lo. A gente pode estar se perguntando também, né? Tá, tudo bem, eu tenho que ter consciência quando eu vou usar, mas o que as operadoras fazem, né? Para que essa caixinha, para que esse cofrinho, né? Vamos imaginar assim, vamos tentar ilustrar que seja um cofrinho onde a gente põe dinheiro. O que ela faz para que ele fique gordinho, né? E que não se exima, que ele não suma, que esse dinheiro não falte? Ela tem algumas ferramentas. Então, por exemplo, a diferença entre as faixas etárias já é, como a Lu falou antes, a diferença entre as faixas etárias já vai dar um fôlego. Por quê? Porque, querendo ou não, as faixas etárias menores usam menos. Nós, depois dos 40, a gente faz check-up, querendo ou não, a gente está numa vulnerabilidade maior. Então, a gente acaba usando mais. Então, esta diferença entre faixa etária paga menos, faixa etária baixa paga menos, faixa etária alta paga um pouco mais, é justamente para garantir que esse sistema mútuo se sustente. Outra ferramenta são as carências. Eu não posso entrar no plano hoje e sair usando, né? Eu tenho lá 30 dias de carência para consulta, eu vou ter 90 dias para alguns exames, eu vou ter 180 dias para outros exames. Eu vou ter 300 dias para parto cesárea. Então, isso também faz com que a gente consiga, que essa caixinha vai enchendo de dinheiro, esse cofrinho vai enchendo, para que quando precisar usar, ele tenha. Outra forma que as operadoras também trabalham, eu não estou aqui defendendo a operadora de forma alguma, tá? Eu só estou dizendo aqui que elas fazem para a gente depois ver qual é o nosso papel. Elas negociam com os prestadores. Então, vamos imaginar que eu tenha o plano da Unimax, aí de Porto Alegre, e eu tenho à minha disposição o Moinhos e o Mãe de Deus. E eu vou sempre no Moinhos. Gente, a tabela de preços do Moinhos é diferente da tabela de preços do Mãe de Deus. Obviamente, se eu for sempre no Moinhos, aquela conta que eu falei para vocês que vai ser apresentada da utilização, que é onde nós vamos ser conhecedores da sinistralidade, certamente ela vai ser muito mais elevada do que se eu tivesse usando o Mãe de Deus ou se eu tivesse utilizando a PUC, porque as tabelas são diferentes. Então, a operadora tem o papel de negociar com os prestadores, de forma que, negociando bem, quando eu for usar, possivelmente o custo não vai ser tão elevado e talvez isso interfira lá na nossa sinistralidade de forma positiva. E outra coisa, então, são os limites de cobertura. Como eu disse para vocês, é um cheque em branco que nós temos na mão quando a gente tem a nossa carteira do plano. Sim, é um cheque em branco. Mas a gente tem lá no rol alguns limites, e também no nosso produto alguns limites. Se o meu produto não é o Unimax, que é nível nacional atendimento, eu vou ter o meu limite dentro da minha área de abrangência. Né? Então, isso faz com que a operadora consiga controlar, ou seja, também através do rol, as diretrizes de utilização. Se o rol diz que eu posso fazer tal procedimento, mas que eu tenho que me enquadrar naquele procedimento para que ele possa ser realizado, isso também faz parte de uma ação da operadora. Né? E, então, não querendo ser muito prolixa, não querendo me estender muito mais, eu quero deixar para vocês aqui quero lançar uma bola, né? Quero perguntar para vocês, né? Se nós trabalhamos num sistema mutual, onde ele é regido por cláusulas contratuais que são impactadas por uma sinistralidade e pela variação de preços, de insumos, de materiais, de medicamentos. As operadoras têm o seu papel conforme eu demonstrei aqui. Né? Eu queria saber de vocês, assim, o que vocês acham que nós, enquanto beneficiários, usuários de planos de saúde, né, dentro deste sistema mutual, o que a gente faz? E para pensar mesmo, né? O que a gente faz para controlar a sinistralidade? Para mim, no meu ponto de vista, que é uma visão minha, é o uso consciente. Somente
o uso consciente vai fazer com que a sinistralidade fique controlada, para que no momento de uma negociação, seja o PGS, ou seja qualquer outra equipe de outros contratantes, para que eles tenham subsídio de negociar com propriedade, porque a gente só tem subsídio para negociar com propriedade a partir do momento em que a gente chega lá e diz assim, não, a minha sinistralidade está controlada porque a minha equipe trabalha a prevenção, porque a minha equipe tem consciência quando ela busca atendimento, enfim, gostaria de saber de vocês. Agradeço a atenção, peço desculpa pela falta de ar e estou aberta a perguntas. Voltei, gente. Em primeiro lugar, eu queria pedir desculpas porque vocês estavam me vendo de lado. Por algum motivo, eu projetei o negócio na tela grande que eu tenho aqui. Por isso que eu não estava me achando naquela hora. Daí eu descobri que ela estava ali na tela grande. Então, aqui fica a câmera e a tela grande está aqui. Seu perfil é bonito, Lu, não tem problema. Parecia que eu não estava falando com vocês, parecia que eu estava falando com outra pessoa. Desculpa. Imagina. Como sempre, bastante esclarecedor, mas eu acho importante essa oportunidade que a gente tem para justamente tirar as dúvidas. Então, pessoal, fiquem à vontade para perguntar, para esclarecer algum conceito que não tenha ficado bem claro, se porventura não tenha ficado bem claro, naquele nosso modelinho de libera seu áudio e faz a sua pergunta. Todo mundo entendeu tudo. Ou não entendeu nada, né? Eu tenho uma Todo mundo vai ter pra... Eu acho que eu vou aproveitar, então... Pode falar, deixa Bel. eu perguntar, por gentileza, Botelho. Hoje, após os 59 anos para cima, o plano não sobe? Por reajuste por faixa etária, não mais. Por Mas faixa que etária. beleza! Por faixa etária. Por faixa etária. Não, eu sei, por faixa etária. Isso, por isso que eu fiz questão de deixar bem claro. A gente tem, então, o reajuste, que isso é legal, né? Então, entre as faixas até a última, pode ter os 2 reajustes. E a partir de 59, por faixa etária, não existe mais. Obrigada, Ju. Eu acho que complementando o que a Ju nos trouxe, né, falando um pouquinho ali do uso consciente do plano, né, não é a gente banalizar as questões de saúde ou deixar de lado o cuidado com a saúde, e sim a gente saber se organizar para esse cuidado da saúde, né, ter um médico de referência que nos oriente que a gente possa correr sempre que precisa, mas que não fique consultando daqui a pouco tem várias dúvidas, vou buscar vários profissionais diferentes, nenhum me sana, né, a necessidade que eu tenho. Acho que essa organização da nossa saúde, de como a gente vai fazer, também é bom para a gente e é bom para a saúde do plano. E o PGS está aqui para isso, né? A gente está aqui para ajudar vocês nessa organização. Perfeito, Lu. Aí, Lu. A Cris tem uma pergunta, né? Pode falar, Cris. Deixa eu ver se eu consigo liberar. Está liberado o meu som? Está liberado o áudio. Uhum. Como é que é? São tantas dúvidas, é tipo assim na escola, que tu não entendeu nada nem para fazer pergunta, mas vamos ver se sai alguma. Ah, que triste! Não, eu entendi muita coisa. Assim, ó, eu vivo falando pelos cotovelos que não é negociado, que como é que está sendo negociado a nossa Unimed de tão cara que ela é, né? Contesto bastante, não é falando, eu queria uma explicação, porque me parece que não está sendo negociada, né? A outra coisa, eu era da Unimax, não pude mais pagar, ficou muito caro. Aí fui para a Unipleno, que eu assisti a palestra aquela, sei que não tem mais a Unipleno, que eu estou na Unifácil, mas pagando como Unipleno, porque eu ia ter alguns benefícios, que eu não sei quais são até agora. Eu não estou contribuindo em nada para aumentar a sinistralidade essa, porque eu estou vivendo como se eu tivesse 15 anos. A semana passada, em 2 anos de pandemia, eu fui procurar um médico lá em Capão, e daí já fui no médico certo, ele é clínico geral e geriatra, né? Agora sim, agora a Unimed vai à falência porque ele me deu
um monte de exame para fazer, vão ter que começar da estaca zero, né? Tudo que eu não usei durante 2 anos, eu vou usar agora, mas é importante. A minha dúvida maior é essa: como está sendo negociada, quem negocia a nossa Unimed, e se realmente eu estou na Unifácil pagando como Unipleno para ter alguma vantagem, qual é a vantagem? Se não tem vantagem nenhuma, eu vou para a Unifácil daí. Eu vou começar respondendo e depois a Lu acho que vai contribuir. Então, assim, Cristina, o fato de tu estar utilizando agora não vai levar o plano à falência. Lembra daquela caixinha? Alguém vai pagar para você usar e você pagou um dia para alguém usar. Então, fica tranquila. Com relação às negociações, sim, elas existem. O que acaba acontecendo é que vocês, associados, não acabam tendo conhecimento do todo. E a Lu pode, com bastante propriedade, nos apresentar, porque ela tem dados, né? Por exemplo, vamos supor que se o reajuste não foi satisfatório, cada plano tem um tipo de reajuste, porque a sinistralidade de cada plano é apurada. O Unimax é apurado, o Unifácil é apurado, então, eles têm algumas particularidades. E a Lu pode, então, né, Lu, acho que contribuir, mostrando de que forma isso acontece e até trazendo números, se for o caso. Não me preparei para trazer números, então aquilo que eu lembrar, eu vou... Sim, desculpa. Não, capaz, e eu acho que eu até te agradeço, Cris, a pergunta, porque é uma oportunidade que a gente tem para esclarecer para vocês o quanto as negociações são complexas, extensas, e o quanto a gente luta por bons índices, né? Existe esse equilíbrio, essa necessidade desse equilíbrio, dessa balança. Nós temos uma população que é bastante idosa e, naturalmente, tem tratamentos de saúde que são inerentes e necessários, né? E o nosso papel não é limitar isso, ao contrário, a gente, inclusive, advoca, né, para que todo mundo tenha o que tem direito, né? Então, assim, quem já teve internado por aqui e foi acompanhado por nós, sabe que a gente está sempre em busca de verificar se tudo aquilo que a pessoa tem direito está sendo cumprido e está tendo acesso, né? Isso é a primeira coisa. O que a gente precisa tentar é fazer esse equilíbrio. E esse equilíbrio, às vezes, não depende só do usuário, também depende do desperdício que é feito pela equipe de saúde, pelo sistema de saúde, né? E isso a gente trabalha muito. E esse é o nosso grande trunfo no momento da negociação. Então, só para vocês terem uma ideia, o processo de negociação, ele acontece, às vezes, ele tem duração de 3 meses. Porque a gente não chega num ponto comum, a Unimed vem querendo um reajuste lá em cima, a gente apresenta argumentos técnicos, mostrando que aquilo que eles estão colocando como necessário não é exatamente necessário, e assim a gente vai numa briga de foice, né, cordial, mas numa disputa, para tentar chegar num ponto que fique adequado para ambas as partes, né? É uma pena não ter números para mostrar para vocês, mas só para vocês terem uma ideia, assim, a última negociação do Unimax, a gente ficou 4 meses negociando. E a gente, estou trazendo o Unimax porque foi uma das mais complexas, tá? Porque envolveu todo o período da pandemia, que naturalmente as pessoas utilizaram menos o plano, mas depois veio todo o retorno ali. Vocês lembram que a pandemia começou assim, 2020, nós teve um aumento da necessidade de internações, aumento de casos, e aí deu uma diminuída. Chegou lá, dezembro, janeiro, fevereiro, lembra? Todo mundo foi para a praia, todo mundo se aglomerou, e março deu aquele boom de novo, março de 21. Então, quando a gente foi negociar, a gente estava saindo desse boom, com alto custo. Só que qual é o nosso argumento para a Unimed? Unimed, olha só, tivemos um alto custo, mas é um custo que não vai ser permanente. Porque diferente de uma doença oncológica,
que a gente sabe que tem um custo e que provavelmente esse custo vai perdurar, tudo certo com isso, a Covid tem uma característica. Ela começa e ela termina, graças a Deus, né? Então, salvo raríssimas exceções. Por que eu falo de raras exceções? Muitas pessoas têm Covid tardia, mas as sequelas da Covid, elas não oneram tanto o plano, né? Então, a gente acaba tendo um boom daquelas pessoas que precisaram utilizar a internação, que precisaram utilizar a CTI, que precisaram fazer hemodiálise, que precisaram ficar entubadas. Isso tem um custo muito alto. Mas o nosso argumento para a Unimed era o quê? Olha só, isso está passando, então a gente não pode considerar esse custo daqui para frente. O tá? próprio custo, só Sim. Complementando, o custo dos materiais, dos insumos hospitalares cresceu muito nesse momento de pandemia, e esse custo Isso. todo é repassado. Né? Esse custo... E contribuindo, né, Lu, ele representa 50% de uma internação hospitalar, o material e medicamento. Né? Então, isso também contribui muito para o aumento da sinistralidade. Só para ilustrar, já vou te responder sobre o pleno, tá, Cris? Só para ilustrar para vocês, nós temos situações de usuários que às vezes gastam num ano R$1 milhão com tratamento. Né? É só para exemplificar. Então, realmente, a saúde tem um custo bastante alto. Né? Mas, como a Ju disse, é o dinheirinho que está na caixinha que a gente está usando, né? Quer dizer, tu durante 2 anos encheu a caixinha para tu poder usar agora, e tá tudo certo com isso. Só para te responder, depois eu abro se tu ficou com alguma outra dúvida, tá, Cris? A relação Unimed Pleno e Unifácil. A grande diferença dos dois, e por isso que eles continuaram com um valor diferente, é que o Unimed Pleno, ele tem abrangência nacional para urgência e emergência, o Unifácil não tem. Então, o Unifácil, tu não vai ter acesso à urgência e emergência fora de Porto Alegre, fora da região que contempla a Unimed Porto Alegre. Então, essa é uma das vantagens. A outra vantagem é que todo mundo que tem Unimed Pleno tem SOS Unimed, sem custo adicional. E a outra vantagem é a possibilidade do benefício família. O que é o benefício família? Todos os dependentes legais, ou seja, esposo, esposa, filhos até 24 anos, eles podem continuar com acesso ao plano de saúde durante 5 anos, sem nenhum custo adicional, no momento do falecimento do titular. Tá? Essas são as principais diferenças. Verdade, Lu, sabia que estava faltando o meu, sabia que... Obrigada, Lu. E a coparticipação. A coparticipação, que o Unimed Pleno não tem coparticipação em consultas. E o Unifácil tem. Então, são 4 as diferenças. É isso que faz com que o Unimed Pleno tenha um custo mais elevado do que o Unifácil. Em termos de caminho para assistência, acesso, ele é igual. Aí, cabe tu colocar na balança qual é a tua necessidade, como é que é a tua utilização, tu costuma sair da região, né? Tu muito, enfim, aí tu tem que fazer e a gente pode conversar tranquilamente sobre isso depois, para a gente juntas chegar né, para tu poder avaliar se vale a pena tu continuar no Unimed Pleno ou se vale a pena tu migrar para o Unifácil. Mas essas foram as diferenças, porque a Unimed, ela queria acabar com o Unimed Pleno. E a gente entendeu que os nossos associados já tinham essas vantagens e esses direitos, e que não cabe a Unimed simplesmente cortar isso de forma de cima para baixo, né? Então, por isso que a gente conseguiu negociar. Como eu não tenho carteirinha, né? A carteirinha física, eu não tenho. Eu não tenho. E eu não uso, realmente, eu não uso. Eu só estou botando lá no cofrinho, que nem ela disse.
Então, por isso que eu nunca senti a diferença, é por não usar, sabe? Espero que agora, com esses exames que o médico pediu, seja realmente só para ver se está tudo bem, porque aparentemente está tudo bem, mas quando se tem quase 70 anos, alguma coisa... Eu até nem gosto de médico, porque quem procura acha, mas eu tinha um cardiologista que dizia que não, quem procura cura, então vamos lá, vamos ver o que está acontecendo. Eu acho que, então, todas as minhas dúvidas foi justamente por não usar, porque realmente eu tô vivendo como se eu tivesse 15 anos, eu disse para o doutor. E aí é que a gente tem essa falsa sensação, né, Cris? Porque como a gente não tem muito essa noção do mutualismo, né, de que, ou seja, eu faço parte de um grupo e que dentro desse grupo tem pessoas que têm mais necessidade do que eu nesse momento, né? Então, eu estou nesse momento pagando para outras pessoas utilizarem o plano, até que vai chegar um momento, e tomara que ele demore muito, e que nem chegue, né, Cris? Mas que no momento que tu precisar, da mesma forma, tu vai ter esse resguardo. Eu até nunca tive esse pensamento, estou pagando para outras pessoas. Não, eu estou pagando para mim, sabe? Eu nunca, esse tipo de raciocínio eu nunca tive. Eu só tinha dúvidas assim, a gente conversa até com colegas. Tá, mas está sendo negociado, mas e daí? E esse horror de dinheiro? Como essas pessoas que normalmente eu converso também praticamente não usam, é daí que vem todas essas dúvidas, né? É isso aí. Não que a gente esteja preocupada que está pagando para os outros, não é isso. Realmente é que a gente há de convir que não é barato, né? Não é barato, né? Não é barato. Às vezes a gente até se questiona, mas de repente, quem sabe, vamos para o SUS mesmo, sabe? Tu chega numa hora que tu não sabe mais o que pensar. E outra coisa, não discordo de vocês, discordo da Unimed. Não pode usar a pandemia como desculpa para aumentar, porque a pandemia tem 2 anos, e os planos de saúde vêm caro há bem mais de 2 anos, né? A pandemia, o Covid, essa coisa toda, é uma boa desculpa para a Unimed agora, mas que a gente paga caro, a gente já paga tempo. Quando eu saí da Unimax, nem se pensava em pandemia. Isso. E eu saí, tanto é que já era caro. Era isso aí, obrigada. Imagina, e se tu quiser, a gente pode conversar mais sobre as diferenças dos planos e para tu poder avaliar se vale mesmo a pena para ti. Porque é bem vamos avaliar. Essas vantagens, elas às vezes são individuais. Antes de eu me decidir pelo SUS, que é nacional, daí a gente conversa. Cristina, tá aproveitando, Cristina, esses colegas que vocês acabam trocando ideias e que, de repente, eles não puderam estar presentes hoje, convida para eles assistirem, vai ficar gravado, né, Lu, disponível no YouTube. Acho que é importante, acho que isso é bem importante. Foi um dos motivos que, embora eu esteja sem internet, usando os dados aqui, que de repente até vai me fazer falta depois, mas eu achei que era importante o que até onde eu consegui, eu vou transmitir, e inclusive amanhã nós vamos para Gramado, num grande grupo da associação. Que legal. E vou dizer para eles procurarem no YouTube se eu não conseguir transmitir na íntegra, o que é difícil, né? Sim, provavelmente amanhã já tá no site da CRT, já está disponível. Então, se você amanhã nós vamos comer chocolate, depois de amanhã eles olham daí. Tá bem, então. Lu, se tu me permite complementar, claro. Acho que uma coisa importante da gente trazer, né, é que enquanto associação associação e haste, né, há todo um movimento de cuidado com o associado, e acho que toda essa fala da sinistralidade, ela não é no sentido de evitar que se use o plano de saúde, né? Ninguém quer que fique anos sem consultar, né? Porque às vezes é importante consultar, pelo menos para a gente fazer um check-up e ter certeza que está tudo ok ali, né? Mas a questão da redução de custo é a forma de uso do plano de saúde, né? Então, enquanto equipes, tanto do Serviço Social quanto do PGS nos acompanhamentos,
Inclusive, a gente já provocou internações, né, junto aos médicos que a pessoa era fidelizada porque precisava ter um cuidado de saúde. Então, não é uma economia por economia, vamos manter a sinistralidade controlada a custo de saúde, não é isso, né? Mas eu acho que é justamente o contrário, é esse uso consciente, né? Muitas vezes tu vai num médico, ele te encaminha para o outro, solicita um exame que tu acabou de fazer, né? Eu já posso dizer para o médico que eu já fiz, já levo todos os exames que eu tenho para ele ver se ainda estão válidos, se eu não preciso fazer, né? E essa questão dos acompanhamentos vem disso, né? E de ter um médico fidelizado também, né? Eu acho que a questão, muitas vezes a gente orienta, evita procurar a emergência. Não é que a gente... tem casos que vai precisar procurar emergência, tem casos que o médico vai mandar tu ir para emergência, né? Mas isso é uma indicação, né? Tu não precisa se expor ao risco da emergência e tem um alto custo quando tu poderia fazer uma consulta, né? Então, essas orientações que as equipes dão são bem nesse sentido, né? De usar o plano como se é necessário para usar, né? Se tu tem que fazer esses exames, que bom, né? A gente fica feliz aqui enquanto equipe que tu tá te cuidando, né? Então, muitas vezes a gente também vai provocar vocês para que procurem serviços de saúde, né? Para ter esse controle do seu quadro, né? Daquilo que está acontecendo. Então, prevenção acho que é importante, inclusive, nesse processo, né, Laura? Exatamente. Quer dizer, é bem como disse o teu cardiologista, assim, quem procura, cura, né? Porque se a gente não procura, daqui a pouco descobre, tem um diagnóstico tardio, em uma situação que vai, né, muito mais complexa. Vai onerar mais. O custo da prevenção não só custo, né, não só falando Cris? em custo, mas o custo da prevenção ele é sempre menor que o custo do tratamento, Isso. né? E os benefícios para o indivíduo nem se fala, né? Podendo evitar, saúde, né? É isso. Não, mas ficou claro agora. Deixa eu contribuir, Cristina, mais uma coisinha. Você falou, vai pensar se vai para o SUS, né? O nosso sistema de saúde ele é ótimo. O único problema é que ele não está estruturado para atender toda a população conforme a legislação preconiza. Então, a gente acaba pagando o plano, assim como a gente paga um seguro para não usar, a gente paga o plano para ter a garantia de que quando precisar, alguém vai nos atender, né? Porque daí tem uma estrutura toda que a gente está contratando. É uma pena que o nosso sistema único não abarque tudo, né? Mas ele é bom. Ele é ótimo. A gente teve essa certeza agora, na época da pandemia, né? Eu nunca precisei recorrer, mas eu sei vários casos. É uma pena que não comporte toda a população, né? Isso. Mas vamos lá, vamos pagando. Tá bom? Só acho que é importante esclarecer. Eu vou agradecer e vou dar um tchauzinho, porque você sabe que eu estou... Vai, poupa teus dados. Poupa os seus dados. Eu preciso de um pouquinho, eu preciso chamar o Uber e coisa depois, tá? Tem foto, então, rapidinho, então, para... isso, vamos tirar uma foto para a Cris aparecer, verdade. Valeu, sim. Tá bom. 1, 2, 3 e... Carmen, aparece aí para foto. 1, 2, 3. Deu. A Cris falou ali do SUS, eu acho importante a gente... Eu acho importante a gente comentar que os custos do SUS também são repassados ao plano, né? Então, sempre que vocês consultarem e utilizarem o SUS, esse valor também é repassado, na verdade, ele é pago pelo plano também, repassado ao SUS. E acaba sendo contado na sinistralidade. Isso. Quando a pessoa tem plano de saúde e utiliza o SUS, esse custo do SUS vem para dentro do plano de saúde. Eu ia falar sobre isso, porque o que aconteceu? A mãe, uma época, acabou usando o SUS, porque o plano estava muito caro, ela acabou, vou para o SUS, porque no SUS eu consigo, com uma certa idade, eles dão prioridade, principalmente pessoas idosas, e ela acabou, depois ela veio falar assim, fui cobrado lá do meu plano, lá, bem feito, eu te falei, tu tem plano, paga caro o teu plano, para que tu vai usar o SUS? Deixa para as outras pessoas que precisam. Isso volta. E tu vê que agora, no meu caso, eu tinha a Unifácil, passei para o CCG. Aí, com o meu plano novo, que eu acho errado,
tenho que estar esperando 2 anos para poder fazer essa cirurgia que agora que eu consegui no SUS. Tu vê, eu levar 2 anos para poder no plano, tá? Porque era uma doença existente para ter cobertura. Tu entendeu? Foi o exemplo. Falou Sendo que das eu já tinha a carências. Unifácil. Essa E é a uma carência que eu tinha da Unifácil, para tu ver como não comporta um plano novo que eu tenho. Então, Porque, eu achei isso. na verdade, Cíntia, é porque são operadoras diferentes. E como você tem uma doença e lesão pré-existente, lembra das ferramentas que eu falei antes lá? Então, uma das ferramentas para que essa caixinha vá sendo comportada é a questão da DLP, doença e lesão pré-existente, né? Que infelizmente tem que pagar 2 anos para procedimentos de alto custo. Mas outras coisas com relação ao teu plano tu pode usar, né? Exceto a cirurgia que tu não vai poder fazer. Não, sim, porque quando eu contratei, né? Porque no caso a Unifácil, ela não tem, é ambulatorial e não é hospitalar. Aí eu acabei indo para o CCG, no caso, o Centro Clínico Gaúcho, porque ele já tem também até um hospital, né? Aqui em Porto Alegre. Isso. Então é outra situação. E fora que eu não pago adesão de médico para fazer exame, como eu fazia na Unifácil, que tudo é tirado do valor que além de a gente pagar, ainda tem adesões de consultas, de São as exames e coisa do tipo. coparticipações, isso. Ou participação, Então o CCG não tem isso, né? Tu já paga um plano. Então quando eu passei aí com uma certa idade, aí vem a história da certa idade, né? Como eu digo, depois dos 50 começa a aparecer tudo e mais um pouco, né? Aí eu disse para o marido, eu digo, bom, eu preciso de um plano que comporte a hospitalização, porque com uma certa idade não tem o que fazer, tu vai precisar do hospital. E ambulatorial não me resolve. Então foi para aí que a gente passou para o CCG. Mas aí tu vê, aí tu vem com a história da caixinha. Eu tenho que fazer caixinha para poder eu fazer a cirurgia daqui a tanto tempo. E é uma coisa que, né, que com 52 que eu fiquei sabendo que eu estava com pedra na vesícula, que eu precisava fazer essa cirurgia. Então, já é pré-existente para o novo plano, né? Sim. Então ficou difícil. Tem uma pergunta, né, Lu? Desculpa, Cíntia, é que a gente já está bem Não, tranquilo, pode. na hora. Lu, tu tem uma pergunta? Oi, eu peguei o bonde andando, gurias, porque eu estava na fisioterapia, então eu estava ansiosa para assisti-las, terminou a bateria, mas enfim, o que eu quero perguntar é o seguinte, eu tenho visto aqui onde eu moro o pessoal reclamar muito do atendimento da Unimed, certo? Eu queria saber com vocês se aí em Porto Alegre e nos outros lugares, que nem a Cris, bom, a Cris não sabe, se estão realmente, se isso é verdade, se é passível, né, desse comentário, se o atendimento, tipo, para uma consulta, estão comparando aqui, onde os comentários que eu ouvi em redes sociais que estariam tão demorados quanto o SUS. Isso procede ou não? Tá tendo essa mudança? Outra coisa que eu queria contar é, tipo assim, quando a Unimed colocou no sistema o exame de um médico e de outro, interligou, isso aí também deu um ganho enorme para eles, né? Porque antes acontecia isso, o médico pedia, daí a gente esquecia, e ela fazia repetidas vezes o mesmo exame, né? Então, isso aí foi uma estratégia muito boa deles, né? E aí entra o nosso argumento, que eles também tiveram uma economia, foram perspicazes, né? Mas tiveram uma economia, né? Então, são duas perguntas, né? Essa se a Unimed está realmente acontecendo isso por aí, se é um comentário daqui, e aquela pontuação da economia. Só isso. E eu fiquei triste de não assistir todo, mas vou assistir amanhã no YouTube. Isso. Obrigada. Boa. Em relação ao atendimento, existe uma lei, né? Me ajuda, Ju, é uma resolução normativa, o que é a da ANS, que fala que a operadora tem que oferecer em até 7 dias uma consulta.
Os prazos de atendimento. Os prazos de atendimento. Isso, prazo de atendimento. O que acontece, Lu? Ele diz que a operadora, ou seja, a Unimed, eu preciso de um cardiologista. A Unimed tem que me oferecer um cardiologista, uma consulta em até 7 dias. Mas eu quero consultar com o doutor João. Então, o João só tem consulta daqui 30, daqui 40, daqui 60 dias. Essa agenda, ela é de administração do próprio médico. Qual é o momento em que isso vai impactar na operadora? Quando nenhum médico disponível, nenhum médico da sua carteira tem disponível a consulta em 7 dias. Eu vejo pouco isso acontecer aqui em Porto Alegre, até porque a Unimed Porto Alegre tem 6.000 cooperados. Então, a gama, a oferta é muito grande. Aí eu já não sei, Lu, não saberia te dizer se aí tem esse mesmo volume, mas aqui a gente ouve menos. O que acontece é isso. Eu queria marcar com o doutor fulano, mas o doutor fulano só tem consulta com a Unimed para daqui 45 dias. Né? Porque a garantia... Ou muitos se descredenciaram. Só atendem pacientes antigos, né? Aqui ocorre isso. Bom, fulano te atendia, né? Atendia, e agora não atende mais. Mas é uma questão de oferta e procura, que é diferente daí, então não serve para parâmetro, né? Aí não serve para parâmetro. Porque aqui acontece, a doutora tal não atende mais, né? Só particular. Eu tive uma experiência há pouco tempo, né? Mas, claro, eles oferecem, tem outras ofertas, né? Mas as outras ofertas não são de médicos tão conceituados. Esse é a grande divergência. Gurias, minha internet está horrível. Conforme a Lu falou, complementando, então, a garantia de atendimento é para a especialidade, né? E o fato, de repente, de esses médicos não estarem mais atendendo não significa que eles se descredenciaram, porque na Unimed eles são cooperados, eles são donos do negócio. Então, tem que ver realmente se esse é um problema de agenda de comunicação, que as secretárias estão dizendo, não está mais atendendo, ou só está atendendo pacientes antigos, porque aí não dá. Se ele é cooperado e ele está lá na relação de médicos, ele não pode dizer isso. Então, talvez, nesses momentos, quando ocorrer isso, eu sugiro uma ligação ao SAC, porque aí o SAC, e esclarecendo isso, que aí vocês vão ter um número de protocolo na mão, vão ter a conversa gravada e vão saber exatamente o que está acontecendo, como sugestão, né? Porque, às vezes, a secretária diz, não, a agenda está bloqueada, não está mais atendendo pacientes novos, mas ali o médico está na relação dos atendimentos, né? Então, tem que ver bem isso. O que ocorreu o meu cardiologista é assim, viu, Lu? O meu não atende pacientes novos também, e é da Unimed. E ele não pega pessoas novas. O que eu procurei, aconteceu o seguinte, ela não disse para mim, ele não está atendendo. No momento, o doutor não está atendendo. Talvez ele volte em março. Isso foi lá no ano passado. Então, ela não se comprometeu, ela disse que no momento. Né? Então, daí fica uma coisa assim meio, né, vaga. E se tu for para cima, também tu compra uma briga que o cara... Não sei como é que ele vai proceder daí, né? Mas eu tinha um endócrino maravilhoso, que eu ia sempre, daí um belo dia, passou um tempo sem eu ir, a secretária também disse, não, ele não atende mais. Então, não sei como fica isso aí mesmo, né? Porque tem que ser mais pessoas, tem que ter mais, eu acho que mais força, né? Digamos, para mudar uma situação, porque ele chega numa zona de conforto, né? Ele está bem ali, não vai estar com pacientes ganhando bem, né? Por que ele vai se sujeitar, né? E reclamar? Talvez o fato de tentar entender, né? Eu digo, nem digo mudar, mas de repente de entender melhor a situação, né? Eu acho que esse contato, questionando, assim, para entender, porque às vezes a gente não consegue mudar mesmo, né? Outro caso que aconteceu comigo, que um médico... Gurias, eu entrei tarde, vocês tiveram um assunto longo, então eu vou só fazer a última colocação. Teve um médico que me atendeu em pé, literalmente em pé. Isso sim é triste, né? Entendeu?
Tipo, estava atrasado a agenda dele, ele praticamente não sentou. Esse tipo de coisa também chateia, né? Chateia mesmo. Tipo, eu digo, agora eu tenho que procurar um outro para saber o que o cara quis me dizer, porque eu não entendi, né? Quase que me correu do consultório, isso é muito triste. Né? Daí entra aquela coisa, nós pagamos tanto, todo mês, né? Pelo mínimo um atendimento digno, mas o saque, nesse caso, seria o caminho. Para esse caso, eu entendi que seria o caminho. Tá? Obrigada. Desculpa eu ter falado depois toda essa história triste que eu contei. Eu estava na fisioterapia, ansiosa para vê-las. Pessoal, mais perguntas? Senão a gente vai encerrando. Já agradecendo a participação. Carmen, seu Roberto. Tudo certo? Já vou encerrar aqui, então, o nosso